Meus esclarecidos e esclarecidas, caramba. Gente, cara, poucas vezes na vida eu vi um time atropelar tanto outro, pressionar tanto outro, ser tão superior e ainda assim não sair, não sair com a vitória, mas não sair sem conseguir marcar um golzinho. Vamos falar sobre derrota do PSG aqui no Parque dos Príncipes, jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Vou falar aqui alguns pitacos individuais, precisamos falar de alguns jogadores de forma individual, mas também, obviamente, da minha análise para a partida. Se você está por aqui, deixa o like, nem que seja por pena, da correspondente aqui de Paris, que sentiu no coração a crueldade que foi o resultado dessa partida para o PSG. E deixa o like também se você veio aqui fazer o quê? Torcer realmente contra o PSG. Tá valendo tudo, contanto que tenha respeito, quero comentários de vocês também por aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal rumo aos 50 mil. Para quem é torcedor do Bahia, já tem vídeo no canal prévia do jogo da Libertadores. E fiquem ligados que quinta e sexta tem mais vídeo no canal e a gente vai falar mais sobre Liga dos Campeões, Bahia e, obviamente, depois do jogo contra o Boston River. Seguinte, óbvio que futebol e justiça são duas coisas que não necessariamente o pessoal vai ficar batendo esse cabo aqui e vai fazendo barulho aí para vocês, espero que melhore. Futebol e justiça são duas palavras que nem sempre andam juntas, né? E talvez seja justamente esse o motivo da gente amar tanto esse esporte, né? Fiz a transmissão na TNT junto com o André Henning e ele falava na transmissão: se isso aqui fosse um jogo de basquete, se isso aqui fosse um jogo de vôlei, o PSG já tinha feito não sei quantos pontos, não vou nem usar aqui porque eu não entendo dos dois esportes, mas dificilmente assim, era praticamente impossível o PSG não ter vencido a partida. Mas, sendo futebol, o PSG não venceu a partida. O PSG finalizou 28 vezes, o Liverpool finalizou 2 vezes, uma vez no gol, no alvo, que foi justamente o gol sofrido pelo PSG. O PSG teve mais posse de bola, obviamente atacou muito mais, teve muito mais chances, pressionou demais esse Liverpool com Barcola, com Kvaratskhelia, que inclusive foi titular na partida, o Désiré Doué saiu do banco, com Dembélé, mas em alguns momentos faltou pontaria, é verdade. Lembro que no primeiro tempo teve uma finalização do João Neves, que eu fiz, caramba, foi falta de pontaria. Mas especialmente em outras 9 grandíssimas chances, parou no Alisson. Foi uma das maiores partidas que eu já vi de um goleiro em campo. Eu estava nas partidas em que o Alisson jogava ainda pela Roma, contra o Liverpool, não estava contra o Barcelona, estava contra o Liverpool, e não estive na final de Champions, que o Alisson também faz muito bem, além desse do Barcelona, essa enfim, que já era com a Roma, essa do Liverpool, então, enfim, não estava em campo. E assim, foi impressionante, grandes defesas, ele decidiu a partida, porque o PSG, claro, teve outras chances em que falhou o alvo, mas teve pelo menos 9 grandíssimas chances em que foi o Alisson que decidiu a partida. Então, é o que muitas vezes acontece no futebol quando você não faz um grande jogo. O Liverpool fez um jogo ruim, fez um jogo um jogo nulo no ataque. O Salah não apareceu na partida. O Nuno Mendes para mim, fez uma grandíssima partida diante do Salah. Assim, a linha de defesa, especialmente Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes, foi, para mim, excepcional. Não deixou o Liverpool criar, não deixou o Liverpool ter contra-ataques, e obviamente isso iniciava o trabalho do PSG desde lá da frente, né, com essa pressão do PSG, com essa roubada de bola do PSG. Assim, teve momentos que o Liverpool estava pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso respirar. E ainda assim, o Liverpool saiu com essa vitória. E aí, se eu falei muito bem do Alisson, eu preciso falar do Donnarumma. Ele teve
uma bola no gol dele, e ele sofreu o gol. A sensação, claro, não é que foi um frango, mas era uma bola defensável pelo Alisson. Se tivesse sido o contrário, se o jogo tivesse sido com esse volume que o PSG teve, se fosse o Liverpool que tivesse tido este volume, meus amigos, o PSG tinha saído com uma derrota de 4-0 no mínimo. Só que de um lado tinha o Alisson e de outro lado tinha o Donnarumma. Claro que o Donnarumma não é o único culpado do resultado nesse sentido. Eu acho que tem aí uma crueldade, porque não foi um frangaço, né? Repito, do Donnarumma. Mas faltou ele ser esse grande goleiro que é o Alisson, que é o Courtois, goleiros que decidem partida. O Donnarumma, ele faz partidas melhores, partidas piores, mas dificilmente ele é o cara que decide positivamente nesse sentido, que acaba com a possibilidade de vitória da outra equipe, como aconteceu nessa partida com o Liverpool, com o Alisson. O PSG agora vai enfrentar o Liverpool lá em Anfield, se eu não me engano, o Fred falou, acho que é uma derrota apenas na temporada por lá. É bem difícil, porque imagina que o PSG pensa, se eu joguei tudo isso em casa, com o apoio da minha torcida, ainda assim eu não consegui vencer, o que mais eu preciso fazer? E a resposta é fazer a mesma coisa melhor. É um PSG que vai jogar da mesma forma. O Luiz Henrique estava dando coletiva e falou, olha, a gente não tem nada a perder, então a gente vai lá jogar igual. Conversei com o Kvaratskhelia, com o Nuno Mendes, vi o Luiz Henrique falando na coletiva, vi o Hakimi também dando entrevista depois, e todos eles falam, o PSG jogou melhor, o PSG mereceu, mas o futebol é injusto, entre aspas, porque por um lado o Alisson também mereceu essa vitória, né? Se a gente pensar pelo lado do Alisson, o Alisson mereceu sair daqui com uma vitória. O Liverpool, os outros 10 jogadores do Liverpool, aí eu já não sei tanto, mas nesse sentido, esse foi o discurso, né, de que o PSG jogou melhor, e eu acredito que esse PSG pode fazer uma grande partida em Anfield. Eu ainda acho, já achava antes que o Liverpool era favorito para a eliminatória. No confronto aqui, eu achava que o PSG tinha muita chance de sair com a vitória, e vamos combinar, foi realmente por muito pouco que isso não aconteceu. Ou melhor, foi por uma coisa, ou melhor, um ser humano, um goleiraço chamado Alisson. Eu queria olhar aqui algumas estatísticas. Eu queria ver, na verdade, onde a posse de bola do PSG foi. Eu não sei se eu vou conseguir achar isso aqui rápido. Peraí, eu vou dar um corte no vídeo para facilitar. Bom, voltando rapidamente aqui, eu não achei exatamente o dado que eu queria. Eu queria ver a porcentagem de bola do PSG, que foi 70% na partida, qual a porcentagem em cada terço do campo, porque com certeza foi bastante destacada no ataque do PSG, né, na defesa do Liverpool. Assim, o Liverpool foi absolutamente empurrado para a sua defesa. O segundo tempo não. A parte do jogo do PSG contra o Manchester City, depois que ele leva os 2 gols e aí ele vira para o 4, em que ele empurra o Manchester City para sua defesa e faz essa pressão, foi assim o jogo inteiro, durante os 90 minutos aqui contra o Liverpool, e ainda assim o PSG não saiu com a vitória. Para a gente finalizar aqui rapidamente falando individualmente, achei uma grande partida do Nuno Mendes, tá? Parando o Salah. O Salah absolutamente não conseguiu fazer nada no jogo. Marquinhos e Pacho também fizeram grande partida. Uma partida boa também do Hakimi. Talvez, uma partidaça do Vitinha, mais uma partidaça do Vitinha. Talvez hoje o João Neves não tenha se destacado tanto, mas ainda assim acho que todo mundo fez um grande jogo nesse PSG. O Kvaratskhelia fez uma grande partida. E aí, obviamente, quando você fala em tantas finalizações que foram perdidas, você não pode dar uma nota super alta para o Barcola, para o Dembélé, mas ainda assim foi um PSG que produziu e foi um PSG que finalizou. Repito, foram 28 finalizações do PSG, 2 do Liverpool. O Liverpool só acertou uma bola no alvo e ainda assim foi essa única bola que entrou. Vamos ver o que acontece lá em Anfield. Espero estar lá, ainda não tenho escala confirmada, mas
Mas é isso, se você tá por aqui, não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Quero saber a opinião de vocês, né, sobre esse jogo. Muita gente escreveu aqui que o Liverpool ia vencer de 3-0, que o Liverpool ia atropelar. Pois bem, não foi isso que aconteceu. É um resultado ruim para o PSG, mas que o PSG jogou muito melhor e mostrou que sim, em futebol, em bola, tá no mesmo nível, ou até melhor, nesse sentido, né, do que produziu que os grandes da Europa. Vamos ver o que acontece em Anfield. Like, se inscreve no canal, comentários. Até mais, gente!